Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Nós vamos tentar responder a essa questão da melhor maneira possível. E às vezes a melhor maneira possível é exatamente recorrendo a quem sabe mais que a gente, certo? Isso me soa inteligente, recorrer a pessoas que sabem mais que a gente. Então vou começar com a notícia da Al Jazeera, uma matéria extraordinária chamada A Trilha de Terror desse país aqui, ó, vocês estão vendo, né? Na América Latina. Então, como a gente não pode falar o nome desse país, porque dá ruim, algoritmo pega, a gente já está num ataque de cancelamento, né? Porque sabe como é que é essas coisas, né? Se a gente não se rende a determinadas pautas, a gente é cancelado. Mas foda-se também, não estamos aqui para... Já não teria feito nada na vida se tivesse medo. De toda forma, prudência é bom. Então não vamos falar o nome desse país aqui. Vamos substituí-lo por aquele país, ok? É desse aqui que eu estou falando, entenderam? Desse aqui, ó. Agora vamos começar. Aí a treta toda aconteceu aqui na Colômbia. Aconteceu na América Latina inteira, né? O envolvimento daquele país com repressão em toda a América Latina. Vamos lá. Aprendi uma infinidade de coisas naquele país, e a esse país devo parte da minha essência, das minhas conquistas humanas e militares, disse o líder paramilitar colombiano e o traficante de indiciado Carlos Castão, em sua autobiografia escrita por Fantasma, Me Confessin. Castão, que lidera os paramilitares colombianos, conhecido pela sigla espanhola AUC, Autodefesas Unidas da Colômbia, a maior força paramilitar da direita que já existiu em todo o hemisfério ocidental, revela que foi treinado nas artes da guerra naquele país, quando era um jovem de 18 anos, na década de 1980. Ele acrescenta com entusiasmo, abre aspas, copiei o conceito de forças paramilitares dos habitantes daquele país, fecha aspas, no seu relato de um capítulo sobre as suas experiências naquele país. A Força Autodefesas Unidas da Colômbia, de extrema-direita, semelhante à Falange de Castão, é, de longe, o pior violador dos direitos humanos em todas as Américas. E os laços entre essa organização e aquele país estão continuamente a surgir na imprensa. Os paramilitares das AUC são uma força de combate que originalmente surgiu de contratados para proteger operações de tráfico de e grandes proprietários de terras. Foram organizados uma força coesa por Castão em 1997. Exige a margem da lei, mas muitas vezes coordena suas ações com os militares colombianos, de uma forma semelhante à relação da Falange Libanesa, que é um grupo católico apoiado pela França, com o exército daquele país, ao longo das décadas de 1980 e 1990. De acordo com o relatório da inteligência da Polícia Secreta Colombiana de 1989, além de treinar Carlos Castão em 1983, treinadores daquele país chegaram à Colômbia em 1987 para treiná-los novamente e a outros paramilitares que mais tarde formariam as AUC. 50 dos, abre aspas, melhores estudantes dos paramilitares foram então enviados com bolsas de estudo para aquele país, para formação adicional, de acordo com o relatório da Inteligência Policial Colombiana. E as Autodefesas Unidas da Colômbia tornaram-se a força paramilitar mais proeminente do hemisfério ocidental, com 10 a 12 mil homens em armas. Os paramilitares colombianos das AUC necessitam sempre de armas, e não deverá surpreender que alguns dos seus principais fornecedores sejam daquele país. Os traficantes de armas daquele país estão presentes há muito tempo no país vizinho, o Panamá, e especialmente na Guatemala. Em maio do ano passado, a GIRSA, uma empresa daquele país associada às forças de defesa daquele país e com sede na Guatemala, conseguiu comprar 3 mil espingardas de assalto Kalashnikov e 2.500.000 munições que foram depois entregues aos paramilitares
das AUC na Colômbia. As relações militares daquele país com grupos e regimes de direita abrangem a América Latina inteira, desde o extremo sul do Chile, aqui ao extremo sul do Chile, começando apenas alguns anos após a existência daquele país, né, o ilegítimo. Muito bem. Desde então, a lista de países que aquele país forneceu, treinou e aconselhou inclui Argentina, Bolívia, Brasil, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela. Mas não são apenas as vendas de aviões, armas e acordos de sistemas de andamento que caracterizam a presença daquele país na América Latina. Onde aquele país se destacou foi no aconselhamento, treino e condução das operações de inteligência contra a insurgência nos conflitos civis da Guerra Suja latino-americana, na Argentina, El Salvador, esse país aqui, ó, El Salvador, Guatemala, Nicarágua e agora na Colômbia. No caso do conflito salvadorenho, El Salvador, no caso do conflito salvadorenho, uma guerra civil entre a classe proprietária de terras de direita, apoiada por militares particularmente violentos, confrontados com organizações populares de esquerda, os daquele país estiveram presentes desde o início. Além da venda de armas, ajudaram a treinar a ANSESAL, a polícia secreta que mais tarde formaria a estrutura dos infames esquadrões da morte que mataria dezenas de milhares de ativistas, em sua maioria civis. De 1975 a 1979, 83% das importações militares de El Salvador vieram daquele país, de acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Em 1981, quer dizer que a Suécia sabe disso. A Suécia sabe disso. Olha, gente, mas quem vê a Suécia, né? Não imagina. Em 1981, muitos dos membros dos movimentos políticos populares civis que tinham sobrevivido aos esquadrões da morte dirigiram-se para as colinas para se tornarem guerrilheiros. Em 1981, houve uma guerra civil aberta em El Salvador que levou mais de uma década para ser resolvida através de negociações. Embora os Estados Unidos apoiassem abertamente o exército salvadorenho em 1981, ainda em novembro de 1983 pediram mais assistência prática, se é que vocês me entendem, àquele país, de acordo com um documento secreto desclassificado obtido recentemente pela Al Jazeera. Dentre as assistências solicitadas estavam helicópteros, caminhões, fuzis, munições e assessores de infantaria de combate para trabalhar tanto em nível de campanha como em batalhões do exército salvadorenho. Um notável oficial salvadorenho, treinado pelos israelitas, foi o Major Roberto Jebuisson, que sempre teve opinião elevada sobre aquele país. Foi o Major Jebuisson que ordenou o assassinato do arcebispo de El Salvador, entre milhares de outros natos. Mais tarde, ele organizaria o Partido da Aliança Republicana Nacional, ARENA, nós conhecemos o nome assim, de direita, e enviaria o filho para estudar no exterior, na relativa segurança daquele país. Surpreendentemente, enquanto os daquele país treinavam os esquadrões de El Salvador, também apoiava o governo militar antissemita argentino no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Isso não é surpreendente, porque nós já vimos que os sionistas não são semitas. Sionista, gente, eu não sei se já falei para vocês umas 100 ou 200 vezes, os askenazes são da Europa Oriental. Então eles não se importam com o antissemitismo, já que eles não são semitas, certo? Eles são, quem são os askenazes? Fundadores daquele país, eles são da Europa Oriental. Então o árabe da Al Jazeera que está surpreso, porque isso não é surpresa nenhuma. Perfeito?
Bom, dos anos 1970 e início dos anos 1980, numa altura em que esse governo estava envolvido noutra guerra suja de esquadrões da e desaparecimento. Em 1978, o ditador da Nicarágua, Nicarágua aqui agora, o ditador da Nicarágua, Somoza, fazia a última resistência contra uma revolta geral da população liderada pelos sandinistas. Daniel Ortega na frente desses caras que colocou Somoza para correr. Grande Daniel Ortega, que estava farta da dinastia de sua família que governara e monopolizara o condado durante quase meio século. Os habitantes daquele país e os Estados Unidos forneceram armas a Somoza por anos, mas quando o presidente Jimmy Carter assumiu o cargo em 1976, ordenou a cessação de toda assistência militar dos Estados Unidos à Nicarágua de Somoza. Preenchendo o vazio, os habitantes daquele país aumentaram imediatamente o fornecimento de armas a Somoza, até esse fugir do país quando os sandinistas tomaram o poder. Parabéns, Daniel Ortega. Agentes daquele país ajudaram então a treinar os contras da Nicarágua, de direita, em campos hondurenhos, aqui Honduras, em campos hondurenhos e costarriquenhos. O país não é tão pacífico assim. Para lutar contra o governo sandinista, de acordo com relatórios da inteligência da polícia colombiana obtidos pela Al Jazeera. Pelo menos alguns dos mesmos agentes daquele país também já tinham treinado anteriormente o núcleo das organizações paramilitares que se tornariam as Autodefesas Unidas da Colômbia. Mas, de longe, o caso mais sangrento do envolvimento daquele país na América Latina foi na Guatemala entre as décadas de 1970 e 1990. Tal como El Salvador, uma guerra civil opôs uma esquerda populista, mas nesse caso majoritariamente indígena, contra uma oligarquia majoritariamente de origem europeia, protegida por um brutal exército mestiço. Como disse o presidente da Guatemala, Carlos Arana, em 1971, se for necessário transformar o país num cemitério para pacificá-lo, não hesitarei em fazê-lo. Os daquele país forneceram rifles Galil a Guatemala e construíram fábrica de munições para eles, além de fornecerem veículos blindados de transporte pessoal e aviões Arava. Nos bastidores estiveram ativamente envolvidos na mais sangrenta campanha de contra-insurreição que o hemisfério ocidental conheceu desde a conquista europeia, na qual pelo menos 200 mil indígenas foram mortos. Tal como a ocupação original da Palestina por aquele país, várias aldeias inteiras indígenas guatemaltecas foram arrasadas e 1 milhão de pessoas foram deslocadas. A guerrilha é o peixe, as pessoas são o mar. Se não conseguirmos pescar, teremos que drenar o mar, disse o presidente de Guatemala, Rios Montt, em 1982. Vocês sabiam dessa história? Dificilmente, né? Porque essas coisas que conspiram para mostrar a verdade do que representa aquele país, ninguém dá um pio, ninguém fala nada. Bom, oficiais do exército guatemalteco dão crédito ao apoio daquele país por virar a maré contra a revolta, não apenas no campo, onde as técnicas de assistência de contra-insurgência daquele país criaram verdadeiros polos de desenvolvimento estratégicos, semelhantes a aldeias, no molde dos kibbutz daquele país, mas também nas cidades, onde técnicos e instrutores de comunicação daquele país, trabalhando por meio de computadores sofisticados na época, conseguiram localizar e dizimar guerrilheiros e seus apoiadores na cidade de Guatemala em 1981. Do final da década de 1970 até a década de 1990, os Estados Unidos não puderam apoiar abertamente o exército guatemalteco por causa de seu péssimo histórico de direitos humanos, embora houvesse algum apoio secreto. Mas muitos no governo dos Estados Unidos, especialmente na CIA, apoiaram aquele país para assumir a responsabilidade.
Mas os Estados Unidos começaram a arrepender de suas ações. Em 10 de março de 1999, nossa, demorou pouco. O que são 20 anos, 25 anos, 30 anos para quem está morrendo, né? O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, emitiu um pedido de desculpas pelo envolvimento dos Estados Unidos na guerra. O, abre aspas, apoio dos Estados Unidos às forças militares ou unidades de inteligência que se envolveram na repressão violenta e generalizada estava errado. Ah, nossa, então você desculpou, tá tudo certo então, né? Nunca houve nenhuma declaração semelhante por parte das autoridades daquele país. Lembre-se, 200 mil mortos. O maior massacre de indígenas da história das Américas desde a colonização espanhola, portuguesa e anglo-saxã. 100 milhões de pessoas desvividas na América do Norte, 50 milhões de pessoas desvividas na América do Sul. Desde então, o maior massacre perpetrado contra populações indígenas foi promovido por aquele país. Atualmente, a única grande guerra de insurreição na América Latina ocorre na Colômbia, onde aquele país tem um envolvimento aberto. Os daquele país eram convenientes para que os Estados Unidos os utilizassem para o encobrimento. Além de cerca de uma dúzia de caças de jato Kafir e AI-C7 que venderam ao governo colombiano e das espingardas Galil produzidas em Bogotá, vou mostrar de novo aqui a Colômbia, sob licença, a maior parte dos laços daquele país com a guerra de contra-insurgência dos governos são segredos bem guardados. A tentativa da Al Jazeera de obter esclarecimentos sobre essas e outras questões para essa história foram bloqueadas pela embaixada daquele país em Washington. Por que aquele país continua a fornecer armas e expertise aos párias do mundo? Essa é a questão. Claramente, parte da razão são as receitas produzidas pela venda de armas, e parte disso tem a ver com manter-se atualizado com as tendências da guerra contra insurgente em todo o mundo. Traduzindo, eles planejam, organizam, orientam massacres aqui para poder massacrar os habitantes originais desse território aqui. Perfeito? É assim que eles fazem. Mas outro fator é o que é exigido daquele país pela então única superpotência do mundo, os Estados Unidos da América, em troca parcial do apoio contínuo da superpotência ao então domínio daquele país sob o Oriente Médio. Opa, olha só como as coisas estão mudando, que coisa boa. Vamos continuar. Essa relação pode ser melhor ilustrada pelos documentos recentemente desclassificados do governo dos Estados Unidos de 1983, obtido pelos Arquivos de Segurança Nacional, baseados em Washington, através da Lei de Liberdade de Informação. Um desses documentos desclassificados é o memorando de 1983 do notório coronel Oliver North, quem não se lembra do caso Irã-Contras, do Conselho de Segurança Nacional da Administração Reagan, e que diz: conforme discutimos com vocês ontem, pedi à CIA, à defesa e ao Estado que sugerisse assistência prática que os daquele país poderiam fornecer a Guatemala e El Salvador. Outro documento, dessa vez um telegrama de 1983 do embaixador dos Estados Unidos na Guatemala, em 1983, Frederick Chapin, mostra o rastro do dinheiro. Ele diz que numa altura em que os Estados Unidos não queriam ser vistos ajudando diretamente a Guatemala, abre aspas, temos razões para acreditar que os nossos bons amigos, os daquele país, estão preparados ou já ofereceram quantidades substanciais de equipamento militar ao governo da Guatemala, em condições de crédito de até 20 anos. Ignora a importância de fazer enormes empréstimos concessionais àquele país, para que ele possa fazer empréstimos a prazo em nosso próprio quintal. Por outras palavras, durante a guerra civil que os Estados Unidos não quiseram ser vistos sujando as mãos na América Latina, a superpotência emprestava dinheiro para aquele país a uma taxa muito boa. Depois, aquele país utilizava esses fundos para fazer o trabalho sujo. A esse respeito, pelo menos na América Latina,
Aquele país tornou-se o assassino de aluguel nos Estados Unidos da América para a América Latina. Entenderam? Entenderam? Por que na América Latina a gente tem que ter uma posição antisionista muito clara? Muito clara? Eu espero que sim. Mas agora eu quero falar de outra coisa. Esse artigo extraordinário da Al Jazeera, ele relata o envolvimento desse país aqui, né, como assassino de aluguel desse outro país. Peraí. Como assassino de aluguel desse outro país aqui, né, na América Latina. Nós vimos que isso custou a vida de centenas de milhares de pessoas. Centenas de milhares de pessoas, principalmente indígenas, camponeses, pobres, centenas de milhares de pessoas, graças àquele país. Mas aí vocês entendem a minha posição pessoal. Perfeito? A minha posição política, que ela deve ser anti-sionista, assim como é anti-identitarista. Eu não estou falando das pessoas, não estou falando dos seres humanos, estou falando dos movimentos. Até a posição tem que ser clara. Porque ou você está do lado do povo, ou está do lado dos Estados Unidos e daquele país. Não existe, gente, sério, de verdade. Não tem como você fingir que está a favor das pessoas pretas, você fingir que está a favor das pessoas trans, você fingir que está a favor das pessoas gays, você fingir que está a apoio da floresta, você fingir que está apoiando os indígenas, se na prática você estiver obedecendo os comandos que vem daqui, ó o nome dessa cidade, daqui, vamos mostrar o outro lugar, daqui, vamos tentar localizar, né, outro local danado para treinar. Peraí, cadê? Vamos tentar achar. Eu preciso aprender a localizar melhor onde é que está o nosso inimigo, né? A máquina de... Peraí. Vamos localizar aqui. Eu vou parar de sofrer. Daqui, ó. Sabe os movimentos que trocaram a luta do povo preto? Tá mais abaixo. A luta do povo preto pela luta dos corpos negros. Sabe aquela coisa que surgiu depois dos próprios Estados Unidos ter eliminado as panteras negras? E que trocou poder negro por orgulho dos corpos negros? Então, Universidade de Colômbia. Não tem como você estar a favor dos pretos e das teses que vêm da Universidade de Colômbia. Sinto muito, camarada. Sinto muito. Se você acredita nisso, olha, na boa, ou você é desonesto ou você é burro. Sinto até os ossos, mas é uma dessas duas coisas, tá certo? O outro local que, né, aí inventou uma coisa mais colorida, né? Esse aqui, ó. Esse aqui. É outra universidade americana. Mas aí formou outro tipo de pseudo-luta contra a classe trabalhadora, para dividir, né? Dividir e governar. É essa aqui, ó. É isso aqui, ó. Vamos localizar aqui para vocês. Universidade de Stanford, perto de Palo Alto, na Califórnia. Ou você tá do lado dos gays, das lésbicas, dos bissexuais, ou você está do lado das ideias produzidas na Universidade de Stanford. O que tem em comum a Universidade de Stanford? Isso é muito importante para vocês entenderem. O que tem em comum entre a Universidade de Stanford, a Universidade de Colômbia, certo? A Universidade de Colômbia, tenta localizar ela aqui.
Universidade de Colômbia, cadê ela, meu Deus do céu? Tava por aqui, não tava, gente? Universidade de Colômbia. Oh, socorro, mas como isso me atrasa? Universidade de Colômbia. Aqui. Aqui. Isso aqui. Fica mais ou menos aqui nesse cruzamento. Ou o país ilegítimo responsável pela morte de centenas de milhares de indígenas na América Latina. O que tem em comum entre Stanford, Universidade de Colômbia e aquele país? O que eu digo para vocês? O que tem em comum entre isso tudo? É isso aqui, ó. É isso aqui. Certo? É isso aqui. Vamos chegar mais perto. Vamos chegar mais perto para mostrar bem o que tem em comum. Certo? Aqui, ó. É o que tem em comum entre tudo isso que vocês viram. É isso aqui, ó. Esse lugarzinho aqui. Tá certo? Esse lugar aqui. Isso que tem em comum entre Stanford, Colômbia e aquele país. Mas nós estamos falando de guerra. De uma guerra que foi travada contra nós, no caso do apoio daquele país ao massacre de populações indígenas, camponeses pobres, e das guerras que continuam acontecendo. A guerra cultural levada a cabo pelo movimento identitarista e a guerra mesmo. É a guerra mesmo. Aí, gente, eu gostaria de falar com vocês usando as palavras de uma pessoa que sabe bem mais do que eu. E que eu recomendo que, se vocês não seguem nas redes sociais, sigam. O economista Paulo Gala, que escreveu um texto fantástico, que eu vou ler aqui para vocês, se vocês me permitem. Paulo Gala, em seu site, que é www.paulogala.com.br, viu tanto que é fácil? Uau! Sigam. Está republicando um texto que foi escrito originalmente por Elias Jabbour. Enganei vocês. Achavam que queriam ouvir as ideias de um economista bonitão, mas caíram nas garras de um comunista muito inteligente, Elias Jabbour. Então o texto está no site do Paulo Gala, mas é do grande Elias Jabbour. Vamos lá. A estratégia da dupla circulação a ser retificada nas duas sessões do Legislativo chinês, que começa na próxima quinta-feira, não é somente uma nova referência de acumulação a ser adotada pela China. É postura de guerra. A ideia é fortalecer o mercado interno, mantendo como ponto de apoio em relação ao mercado internacional. Uma leitura mais atenta desse processo demanda sair da dicotomia entre mercado interno e mercado externo. É preciso saber o que está em jogo. Moreira Wallace tem chamado a atenção para o grande ativo chinês diante da tentativa de cancelamento da China por parte dos Estados Unidos no mercado de semicondutores. O mercado interno chinês é chamado a jogar o mesmo papel político que jogou em 1978. A China parte para a guerra com uma estratégia somente na aparência defensiva. Com investimentos na ordem de $1,5 trilhão de dólares, ela tentará reduzir sua distância em relação aos Estados Unidos em tecnologias sensíveis. Nessa guerra vale tudo, inclusive a compra de cérebros japoneses. Com salários médios crescendo acima da soma do PIB da inflação, a tendência é ampliar o mercado interno de 400 para 700 milhões de consumidores. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam agindo com a mesma inteligência, abre aspas, dos generais que foram derrotados no Vietnã. Montaram um ciclo de países formando a Divisão Internacional do Trabalho, formado por Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, não é inteligente. A não ser que os Estados Unidos decidam esticar a fronteira tecnológica adiante, obrigando os chineses a se virarem literalmente. E aí deixa eu dar um adendo aqui ao texto do Elias Jabbour. Eles não têm como fazer isso.
Ele simplesmente não tem. Porque ele não investe bastante em ciência para isso. Simples assim. Certo? Empresas no capitalismo nem sempre obedecem a estratégias de governos, principalmente no caso dos Estados Unidos. Continua Elias Jabbour. Coreia do Sul e Japão dependem do mercado chinês como receptor de seus produtos. Dependem muito pouco dos Estados Unidos. A pergunta então é a seguinte: que empresa americana vai abrir mão das possibilidades de um mercado interno potencial de 700 milhões de pessoas? Somente um país com empresas de ponta e operando fora do sistema de preços pode abrir mão disso. Não é o caso dos Estados Unidos. Os chineses vão trazer o imperialismo ao seu campo de combate. Era essa a ideia de Lenin em 1919 e que Deng Xiaoping executou a partir de 1978. A estratégia do 14º Plano Quinquenal é um comunismo de guerra às avessas. O inimigo tem aversão ao longo prazo. O empresário norte-americano é como um adicto, tudo é para ontem. Ao final do 14º Plano Quinquenal, as empresas dos Estados Unidos se estapearão pelo mercado chinês. É assim que funciona a guerra tecnológica chinesa. Fim do texto do grande camarada Elias Jabbour no site do Economista, que eu super recomendo que vocês sigam, que vocês leiam, de Paulo Gala. Então, tá havendo guerra. Nós vimos que a estratégia russa, já falamos muito sobre isso. Rússia, vou mostrar aqui a Rússia, né? Então, com esse mapa parado. A estratégia russa é: deixa acontecer naturalmente. A Bielorrússia já, na prática, já é Rússia. Isso aqui em breve vai ser, é questão de muito pouco tempo. Esses três patetas aqui não tem chance. A população disso aqui é 1.300.000 habitantes. Fala sério. Não dá a cidade de Campinas ou a cidade de Goiânia. Não vou falar da metropolitana, não dá a cidade. Certo? Essa jossa aqui, Finlândia, sério? Quem vê a premier da Estônia, né, ameaçando a federação, ignora que a Estônia é um país-eco de 1.300.000 habitantes, dos quais só 800.000 estonianos étnicos, que estavam até mostrar a distância desse país ridículo até a segunda maior cidade da Rússia, que é São Petersburgo, aqui ó, da fronteira com a Ucrânia até São Petersburgo são apenas 140 quilômetros. Está ao alcance dos tiros de canhão. Tem 1.300.000 habitantes, só 800.000 dos quais é étnico, e jura essa pulga que vai enfrentar esse país aqui, que é maior do que 4 continentes do mundo. É maior do que a Austrália, é maior do que a Antártica, é maior do que a América do Sul e é maior do que essa península aqui chamada Europa. Que se os caras perderam completamente o senso do ridículo. Completamente o senso do ridículo. Certo? Mas enfim, né? Enfim, quem somos nós? O fato, e essa é a questão que eu vou tentar travar na live de hoje, é que nós também estamos em guerra. Nós também estamos em guerra. O que aconteceu na Bolívia foi um prenúncio. Na verdade, não foi um prenúncio, né? Já tinham dado um golpe no Paraguai. Não sei se vocês se lembram. O Paraguai tinha um presidente legitimamente eleito que foi derrubado pouco antes do golpe no Brasil. Certo? Depois deram um golpe na Bolívia, que durou pouco, que o povo boliviano reagiu. Deram um golpe no Peru. Elegeram um americano, literalmente um americano, no Equador. Mas a resistência existe. E não é fraca. A questão agora é como nós vamos nos posicionar, é o que nós podemos fazer, o que a gente precisa fazer. Porque o fato, camaradas, é que nós estamos em guerra. Perfeito? Até mais tarde. Fiquem bem. Fui.